Olá, amigos e amigas. Eu quero saudar a todos os crentes, evangélicos, católicos e todo aquele que crê em Deus e os que não creem também sejam abençoados com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero trazer para você que é estudante da Bíblia, que tem a Bíblia como a revelação de Deus, como a palavra de Deus, que é todo crente que é nascido de novo, ele tem a Bíblia como o alimento da sua alma, o alimento do seu espírito, como livro, o único livro de regra, fé e prática, que é a palavra de Deus. Então, você que é crente sincero, crente verdadeiro, você que é um cristão, que gosta de ouvir como os crentes de Bereia, ouvia, mas ia conferir na palavra se aquilo que estavam falando verdadeiramente vinha de Deus, era de Deus. Então, eu quero trazer para vocês uma sequência de estudo bíblico e quero trazer como na primeira parte o batismo e plenitude no Espírito Santo. Quero repetir, batismo, e guarde esta palavra, plenitude no Espírito Santo. O que significa, biblicamente falando, não porque eu ouvi de algum pastor, de um irmão, de alguém, da doutrina da minha igreja, mas pela Bíblia, o que significa batismo e, guarde esta palavra, plenitude ou enchimento no Espírito Santo. Então vamos dividir em sequências, em partes, e aqui nós vamos trazer esse primeiro estudo, esta primeira parte, sobre batismo e plenitude no Espírito Santo. Muito bem. Como introdução, eu quero trazer para você que o movimento pentecostal, eu creio nos dons espirituais, eu creio que o Espírito Santo, ele desce, ele vem, ele dota o crente, os escolhidos de Cristo, com dons espirituais, com carisma, com poder, com revelação. E também sou pentecostal, mas de uma forma moderada, de uma forma bíblica. Muito bem. O movimento pentecostal teve seu início em 1901 e influenciou o movimento carismático nas décadas de 60 e 70. Daí começou um notável crescimento pelo mundo inteiro até o presente, nascendo a questão da oração para ser batizado com o Espírito Santo. Depois que cresceu essa influência pentecostal, aí veio, criado por alguns pastores, alguns líderes, a oração para ser batizado com ou no Espírito Santo. Daí então nasceu o pentecostalismo, ok? E o que significa a palavra pentecostalismo? Esta palavra pentecostalismo vem de Pentecostes. Era uma festa celebrada 50 dias depois da Páscoa, antes conhecida como a Festa das Semanas, também chamada das Colheitas. Nós encontramos estas festas e a festa de Pentecostes, como é reconhecida em Atos, capítulo 2 e versículo de número 1. A questão é, muitos cristãos dizem ter experimentado um batismo com o Espírito Santo. Esse batismo
veio depois que eles se converteram. Aqui é onde entra uma questão. Ou seja, aceitaram Jesus, se deram como convertido, mas receberam em sequência um batismo ou o batismo com o Espírito Santo, que veio depois da sua conversão, trazendo poder, alegria, adoração, oração, leitura da palavra e principalmente que receberam dons espirituais, em especial o falar em línguas como sinal. E a classe evangélica ou a classe pentecostal que apoiam essa doutrina, esse ensinamento, que os crentes que não falam em línguas estranhas como sinal, usam os seguintes textos. João, capítulo 20, versículo 22. Os discípulos já eram crentes, nascidos de novo, depois receberam o Espírito Santo. Atos, capítulo de número 1, versículo 5 e o versículo 8. Os discípulos receberam nova capacitação para testemunho e ministério. C. Atos capítulo 2, versículo 4. Atos capítulo 1, versículo 5. E Atos capítulo 11, versículo 15 e 16. Receberam um batismo no Espírito Santo e a capacitação de falar em línguas. Letra D. Atos capítulo 8, versículo 12 e versículo 14. Atos 17, Atos 19, versículo 1 e o versículo 6. Os cristãos devem pedir o batismo com o Espírito Santo. Acreditam também no batismo com o Espírito Santo posterior, guarda esta palavra, posterior à conversão. Bom, eu gostaria que você que tem sua Bíblia aí, que está na sua casa, no seu lar, no seu quarto, na sua cama, ou almoçando ou jantando, mas você que gosta de ter a sua Bíblia sempre ao seu lado, abrisse em Mateus capítulo de número 3 e vamos ver e vamos ler aqui o texto ao qual Mateus escreveu, inspirado por Deus, no capítulo 3, o versículo de número 11 e 12. Eu vos batizo com água, testemunho de João Batista, para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele, Jesus, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Só nesse texto nós podemos perceber aqueles que são sinceros na palavra, que gostam de ser alimentados pela palavra e não são seduzidos por algumas influências de algumas doutrinas que não têm base bíblica, apenas ouviu falar. Mas eu quero lhe chamar a atenção para a seguinte passagem aqui, que quando diz que Cristo, João dizendo, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O que significa esse batismo com fogo? Se você sabe, acha, já ouviu, talvez até na sua igreja, né, o seu líder ou o pastor dizendo, batiza Jesus com fogo. Nesse texto aqui, nesse contexto, fogo não é para os crentes em Cristo Jesus. Fogo não é para a igreja de Cristo. Esse batismo com fogo significa outra coisa, mas não é para nós cristãos, não é para o povo de Deus. Isso aqui a gente explica um pouco mais para frente
no decorrer do estudo. Muito bem. Então, é ensinado no meio pentecostal, os cristãos devem pedir o batismo com o Espírito Santo. Eu lhe pergunto, você concorda com isso? Que devemos pedir, batiza Jesus com o Espírito Santo, batiza Jesus com o Espírito Santo? Bom, e acreditam também, só apenas relembrando aqui, que o batismo com o Espírito Santo é posterior à conversão. Bom, vamos analisar essa questão do batismo com o Espírito Santo, ou batismo no Espírito Santo, em 3 perguntas. Então, eu gostaria de fazer essas 3 perguntas para você. Ou você pode fazer essas 3 perguntas ao seu líder, ao seu pastor, aquele que doutrina na sua igreja, aquele que traz a palavra, a Bíblia, na sua igreja, no culto de doutrina, na escola dominical, e faça a seguinte pergunta: que significa a frase batismo no Espírito Santo no Novo Testamento? Pergunte, ou se pergunte, o que significa a frase batismo no Espírito Santo no Novo Testamento? Segundo, como devemos entender as segundas experiências que sobrevieram aos crentes nascidos de novo no livro de Atos? Como se explica? Como podemos entender as experiências seguidas que sobrevieram aos crentes nascidos de novo no livro de Atos? E a terceira pergunta: existem ou existe outras experiências ou expressões, quero dizer, existem outras expressões bíblicas como cheio do Espírito Santo? Anote esta palavra, anote esta frase. Pergunte, o pastor, meu pastor, minha pastora, minha líder, existem outras experiências bíblicas como ser cheio do Espírito Santo? Muito bem. Agora eu quero lhe perguntar, você que é realmente cristão, que é afiado na palavra, que gosta, que se deleita, que dorme e acorda, que vive a palavra de Deus, o que significa o batismo com o Espírito Santo no Novo Testamento? O que significa o batismo com o Espírito Santo? Será que realmente o sinal do crente ser batizado com o Espírito Santo é falar em línguas estranhas, em outras línguas? Há 7 passagens no Novo Testamento em que lemos alguém batizado com o Espírito Santo. Mateus 3:11, Marcos 1:8, João capítulo 1, versículo 33. As 2 passagens seguintes referem-se ao dia de Pentecostes. Em Atos capítulo 1, versículo 5, e o capítulo 11 e o versículo 16, e seu cumprimento em Atos capítulo 2, versículo 4. A outra referência no Novo Testamento encontra-se em 1 Coríntios 12, 13. Muito bem. Os profetas tinham previsto um dia quando Deus derramaria de seu Espírito sobre o seu povo, não apenas sobre os líderes designados, reis, sacerdotes e profetas, mas sobre todo o seu povo, homens, mulheres, jovens e crianças. No dia de Pentecostes, essas referências, se você quiser comparar e ver se é verídica, Joel capítulo 2, versículo 28 e 29, Ezequiel capítulo 26, versículo 22 e o versículo 25 a 27, e Atos capítulo 2, versículos 14 a 18. No dia de Pentecostes, algo maravilhoso aconteceu. Deus
enviar o seu Espírito sobre eles, sobre o seu povo, os 120 que estavam ali reunidos. Atos capítulo 2, versículo 16 e 17. Jesus recebeu o Espírito Santo em seu batismo. Atos capítulo 1, versículo 32 e 34. O significado verdadeiro do batismo com o Espírito Santo. O significado do batismo com o Espírito Santo. Os 120 discípulos foram batizados com o Espírito Santo e ao mesmo tempo foram cheios do Espírito Santo. Ou seja, foram batizados e ao mesmo tempo foram cheios do Espírito Santo. A maior classe pentecostal, os crentes pentecostais, não observam na Bíblia os foram cheios do Espírito Santo. Apenas eles colocam uma só frase, um só pensamento, que foram batizados com o Espírito Santo. Não. Ali houve duas coisas sobrenaturais. Eles foram batizados com o Espírito Santo e ao mesmo tempo foram cheios do Espírito Santo. Guarda esta palavra, cheios do Espírito Santo. Atos 2, versículo de número 4. Note, houve batismo e enchimento. Houve o batismo e enchimento. Pois bem, o batismo com o Espírito Santo não é idêntico à plenitude do Espírito. Repito, o batismo com o Espírito Santo não é idêntico à plenitude do Espírito. Os dons espirituais são vistos ou manifestados na vida dos crentes que, uma vez batizados no Espírito Santo, recebem a plenitude ou o enchimento do Espírito. Uma vez batizado, uma vez separado, em sequência, o crente recebe o enchimento, a plenitude do Espírito Santo. Nós encontramos em Atos capítulo 2 e o versículo 4. Você pode olhar direitinho que você vai encontrar em Atos capítulo 2 e o versículo de número 4. Está bem explícito na Bíblia, na sua tradução, não tem mistério nenhum. Toda criatura pode ver. Atos capítulo 2 e o versículo de número 4 diz: todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concediam que falasse. Ou seja, foram vistas sobre ele línguas repartidas como que de fogo, e foram todos cheios do Espírito Santo e entraram na plenitude. É esse conhecimento, plenitude e enchimento é que faz a diferença na vida do cristão. Não quer dizer que o cristão seja mais santo do que o outro. Não quer dizer que o crente seja mais usado do que o outro. Mas Deus, a Bíblia que diz que o Espírito Santo, ele concede, ele dá o dom que é dele a quem ele quer. Em 1 Coríntios capítulo 12. Então, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Observe, só começaram a falar em outras línguas quando foram cheios do Espírito Santo e não quando receberam o Espírito Santo. Mas entraram na plenitude, no gozo do Espírito, no enchimento do Espírito e passaram a falar em outras línguas. O significado teológico do batismo com o Espírito Santo. O que é que a Bíblia fala quando ela diz que batiza com o Espírito Santo? O que é que a teologia bíblica fala? Não o achismo de alguns pastores, o achismo de alguns líderes, o achismo de algumas doutrinas, não. Mas o que é que a doutrina bíblica
A palavra de Deus fala sobre o batismo com o Espírito Santo. Então, o significado teológico do batismo com o Espírito Santo é formar uma unidade espiritual em Cristo Jesus. Ou seja, formar o corpo que é a igreja, quando é batizado, mais um, trazendo de fora para dentro, tirando das trevas para a maravilhosa luz, dizendo aquele que não é, passam a ser o que é, uma propriedade exclusiva do Senhor Jesus Cristo. É fazer uma unidade espiritual, formar um corpo, formar a igreja de Cristo. O verdadeiro sentido do batismo com o Espírito Santo é selar, é trazer o crente, a pessoa para o corpo de Cristo Jesus. E isto chama-se a igreja. Nós encontramos isso, você pode encontrar na sua Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Eis aí o verdadeiro sentido do batismo com o Espírito Santo. O verdadeiro sentido, o sentido que eu aprendi quando eu me converti, né? Quando eu estava dando os meus primeiros passos e olhando pela primeira vez para as Escrituras, eu aprendi que ser batizado com o Espírito Santo era falar em línguas estranhas, mas com o conhecimento, com a perseverança, com a iluminação e a luz que o Evangelho de Cristo nos dá. Hoje eu entendo que o verdadeiro sentido teológico do batismo com o Espírito Santo é formar um corpo, formar a igreja. Em 1 Coríntios 12, 13. Uma observação. Eu acredito que depois que você é batizado com o Espírito Santo, você que é selado com o Espírito Santo, você que tem experiência com o Espírito Santo, que foi marcado com o Espírito Santo, é impossível você ser batizado com o Espírito Santo e não estar, e não gostar da igreja. Eu deixo aqui um recado para você. Você que se diz ser batizado com o Espírito Santo, e se você fala mal da sua igreja, fala mal da igreja A, igreja B, você nunca foi batizado com o Espírito Santo. Você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Você precisa da plenitude do Espírito Santo. Você precisa crescer no Espírito Santo, na graça e no conhecimento. Porque a minha Bíblia diz que em 1 Coríntios 12, 13, que uma vez batizado com o Espírito Santo, nós fazemos parte de um só corpo em Cristo Jesus. Somos uma só igreja universal, a igreja de Cristo, a igreja que Cristo comprou com seu sangue lá na cruz do Calvário. Então aprenda isso, crente. Você que está aí falando línguas estranhas, profetizando, e você defama a igreja dos outros, defama a sua igreja, você precisa ser batizado com o Espírito Santo e passar a amar a sua igreja, passar a defender a sua igreja, que é o corpo de Cristo aqui na terra. Impossível ser batizado com o Espírito Santo e não estar na igreja. Crente que não gosta de igreja é porque não foi batizado com o Espírito Santo. E seu pastor, o seu líder, precisa passar esse conhecimento para você. Você pode observar lá em Atos, capítulo de número 2, versículo 46, e 1 Coríntios 12, versículo de número 13. Ou seja, eu vou ler apenas Atos e você lê aí, acompanhe na sua Bíblia, na sua tradução. Atos capítulo 2, versículo 46 diz assim, ó: diariamente os crentes batizados que aceitaram de bom grado a palavra de Deus, se converteram a Cristo Jesus, foram batizados com o Espírito Santo. Onde estavam esses crentes? Na rua?
Em casa, no cinema, passeando, no shopping, na praia, numa festinha? Não! Os crentes batizados com o Espírito Santo estavam diariamente perseverando, unânimes, todos eles batizados num só corpo, no templo. Partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Crente batizado com o Espírito Santo é um crente alegre, porque sabe que está na casa de Deus para louvar, para adorar e para receber do Senhor as bênçãos do Espírito Santo. É por isso que o salmista, ele era batizado com o Espírito Santo e ele dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, vamos congregar, vamos louvar, vamos juntos dizer que Jesus Cristo é o Senhor e cabeça da igreja. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, qual a diferença entre ser batizado com o Espírito Santo e o enchimento do Espírito Santo? Aqui começa a diferenciar entre ser batizado e enchimento do Espírito Santo. E eu quero deixar aqui uma pergunta aqui. Será que ser batizado com o Espírito Santo, o sinal é falar em línguas estranhas? Será que é? Talvez você possa até estar me dizendo, sim, pastor, é batizado com o Espírito Santo. E a gente vai ler aqui alguns textos. Mas, quando o Espírito Santo desceu sobre os 120 que estavam ali, não é isso que a Bíblia fala. O texto não fala. O texto fala que o Espírito Santo desceu sobre eles e foram todos cheios. Aí é o princípio. Aqui está a diferença entre ser batizado com o Espírito Santo e o enchimento, a plenitude do Espírito. Nosso texto básico é Atos, capítulo 2, versículo de número 4. Amém? Então, eu quero concluir aqui esta primeira parte. Em seguida, nós estaremos lançando mais sobre o que não é batismo com o Espírito Santo. O que você aprendeu na sua igreja e lhe disseram que era batismo com o Espírito Santo e não é. O que é que a Bíblia diz? O que é que a Bíblia fala sobre os sinais, o que não é o batismo com o Espírito Santo? O que é que a Bíblia nos ensina? Porque a autoridade está aqui, é a palavra de Deus. É ela que é a autoridade para todo cristão obedecer esta palavra. Amém? Então, na segunda parte, eu estarei trazendo o que não é batismo com o Espírito Santo. Então, que Deus possa estar te abençoando nessa reflexão, nesse estudo, para a glória de Deus. Quero dar um lembrete a você, que você entre no like e inscreva-se. Dá um like e inscreva-se. Então faça isso. Dê um likezinho agora mesmo aí onde você estiver e inscreva-se, que você vai curtir muito Bíblia. Bíblia é a palavra de Deus. Bíblia alimenta a alma do crente. Bíblia é o pensamento de Deus. Bíblia é poder de Deus para todo aquele que crê. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.